Quantas vezes você já tentou lançar o seu negócio na internet, começar um produto digital, fazer um lançamento, enfim, destravar de fato no digital, seguindo uma série de fórmulas, uma série de processos e que não te deram nenhum retorno? E às vezes você até ficou no prejuízo porque investiu em tráfego, investiu em landing page, investiu em uma série de coisas e nada disso retornou. E eu sei como é isso, porque eu também já passei por esse momento, até que por fim eu consegui destravar no digital. Se você ainda não me conhece, eu sou Daniel Valadares e hoje eu vou compartilhar aqui com você o mais rápido que eu consegui, como é que foi que eu destravei no digital e depois, se fizer sentido para você, eu vou te mostrar como é que a gente consegue fazer para destravar também o seu negócio no digital, fechado? Tudo começou da seguinte forma: eu queria fazer um produto digital. Naquela época eu tinha um emprego CLT convencional, como todo mundo, só que eu já estava cansado e eu queria ter a minha própria empresa e, portanto, o meu próprio negócio digital, né? Eu sempre gostei muito de dar aula, eu sempre gostei muito de compartilhar conteúdo com as pessoas e sempre gostei bastante também de aprender coisas novas, o que fazia com que eu sempre soubesse algo novo, que eu sempre tivesse algo novo para transmitir. Só que várias vezes eu criei cursos longos, um monte de coisa, criei material, coloquei agência de marketing, coloquei tráfego, coloquei um monte de badulacs digitais para fazer negócio e no fim das contas nada acontecia e eu ficava bastante frustrado porque eu ficava pensando, poxa vida, né? Eu fui lá, gravei vídeo, investi dinheiro em ter equipamentos, comprei câmera, comprei um monte de coisa e no fim das contas, na hora H, nada acontecia, né? E todo mundo vendia ali como se fosse simples, era só gravar um curso, colocar lá em algum marketplace da vida e ele ia começar a vender sozinho. Só que depois que você sobe lá o curso, passa um dia, passa 2 dias, passa um mês, passa um ano, passam-se alguns anos e nada disso acontece. Então, eu bastante já frustrado, desanimado e quase desistindo do digital, resolvi começar a criar conteúdos com um outro viés e olhando para o que hoje eu chamo de ecossistema digital, que é uma metodologia que eu já aplicava em eventos. Eu tenho mais de 16 anos de experiência com marketing e eventos, né, vendas e eventos. E aí, dentro de tudo isso, eu falei: calma aí, parece que tudo que eu estou fazendo aqui ao longo da minha carreira inteira e que eu vinha deixando de lado, na verdade, isso daqui é o que vai me fazer vender, porque isso daqui já funciona, isso daqui já vendeu em outros momentos, então por que não colocar isso aqui no digital e fazer com que ele performe também, né? Pois então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a criar o meu conteúdo de forma mais direcionada, de forma mais estratégica e até despretensiosa, porque como vocês vão se lembrar bem, eu já passei por bastante coisa e nada performava, então eu confesso que eu fui ali criando realmente de forma meio despretensiosa e falei, puxa, se isso daqui rodar, legal. E foi o que aconteceu. Eu comecei a colocar os vídeos na internet, de repente, numa tarde eu estava viajando e estava meio sem nada para fazer. Falei, deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube e fiz algo que eu não fazia com frequência, que era clicar ali nas notificações do YouTube. Eu estava realmente sem ter o que fazer, então cliquei nas notificações para ver o que tinha e, para minha surpresa, tinham comentários e likes nos meus vídeos, uma coisa que eu já tinha até perdido a esperança. E depois disso, eu comecei a revisitar então os meus vídeos para entender o que estava acontecendo, né? Qual era o segredo, né? O que eu tinha feito ali para dar certo. E eu identifiquei uma série de pontos. E esses pontos eu comecei a replicar depois em outros vídeos que eu fui gravando e eles foram também dando certo, foram performando, então eu consegui validar um modelo. E aí, para além disso, eu falei, bom, já validei um modelo, já consegui fazer com que as coisas funcionassem e agora era hora de eu realmente começar a ganhar dinheiro com isso. Então eu percebi que as pessoas, a partir daqueles vídeos que eu tinha publicado, começaram a me perguntar: ah, Daniel, eu tenho dúvida aqui, Daniel, eu gostaria disso, daquilo, daquele outro.
e com base nisso eu comecei a formatar os meus produtos digitais que hoje vendem quase que diariamente, pelo menos uma vez por semana, sem tráfego pago, sem fórmulas mirabolantes, sem conhecimentos que te levem para a estratosfera, mas sim de uma forma que você consegue fazer no seu dia a dia, que você consegue construir, que você consegue expandir ao longo do tempo. E aí a velocidade disso vai depender do quanto você também consegue dedicar de tempo e energia para que isso aconteça. Eu te confesso que eu mesmo não tinha muito tempo e energia, porque até aquele momento ali, né, até a minha virada de chave de perceber que aquilo poderia de fato ser um negócio e tudo mais, o meu investimento de tempo, na verdade, não era um investimento muito alto, porque eu estava fazendo aquilo mais como um hobby para me divertir mesmo, por algo que eu gostava de fazer e que no fim começou a dar certo, né? E para além disso, eu já tinha deixado meu emprego, eu já tinha aberto uma empresa, já estava prestando consultoria, fazendo outros negócios, e de repente aquilo começou a ganhar uma proporção que eu não imaginava que seria possível. Então, daí para frente, comecei realmente a me dedicar, a investir tempo em produzir conteúdo, em fazer com que o meu ecossistema digital rodasse e se transformasse em rentabilidade. E aí eu descobri, né, ao longo dessa jornada, que tem um monte de coisas que as pessoas não te contam e te vendem, né, na internet, um monte de coisa ali, às vezes complexa, difícil de aplicar, que exige muito investimento e que no fim das contas acabam não performando. E outra coisa também que é bastante importante é o seguinte: muitas vezes as pessoas vendem uma jornada, porém aquela jornada até funciona, só que para pessoas que estão em outra etapa, em outra fase de jogo. Então, existe um momento certo para você fazer cada coisa, né? Para começar a ter performance, começar a vender de fato e gerar lucro. E é sobre isso que eu vou falar com você no do Play ao Pix. E aqui é muito importante você entender o processo de construção do Play ao Pix, porque o processo de construção deste produto é também uma parte do processo pela qual você irá passar em algum momento. Então, ainda que você esteja em dúvida, não saiba o que fazer, fica comigo aqui até o final desse vídeo para você entender como é que funciona essa construção, para que você também tenha a oportunidade de replicá-la aí também no seu negócio, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu desenvolvi produtos de automação e vendas, né? Então, as minhas mentorias, os templates, enfim, outros produtos que eu comercializo são voltados para automação de vendas e marketing digital. E aí, a partir de muitas perguntas, né, várias pessoas aqui do meu ecossistema acabaram falando: Ah, Daniel, achei mó legal isso daí que você fez, eu gostaria também de fazer isso, né? Enfim, como é que eu faço para gerar receita a partir de conteúdo? Então, eu decidi, depois de bastante tempo, na verdade, formatar este produto aqui, que é o do Play ao Pix. E esta é a turma inaugural deste programa. E qual que é a vantagem da turma inaugural? Primeira vantagem é o valor. Você vai ver que, né, a inscrição para esse programa de treinamento, ela é uma inscrição bem abaixo do que ele vai custar no futuro, porque nós estamos iniciando com esse programa. E outra vantagem da turma inaugural também é que ela vai ser entregue ao vivo. Então, nós vamos ter a oportunidade de realmente interagir, de conversar, de falar sobre o seu negócio, que é algo que para os próximos provavelmente não vai existir, porque esse curso passará a ser um curso entregue apenas gravado e talvez até com as gravações das aulas que você vai ter a oportunidade de participar ao vivo. E antes que você me pergunte, sim, essas aulas elas vão ficar gravadas, disponíveis para que você assista aí depois, ou às vezes não pôde participar de um encontro ao vivo. E como é que serão esses encontros? Qual é o conteúdo desses encontros? Qual que é a periodicidade desses encontros? Então vamos lá.
Para a turma inaugural, serão 8 encontros ao vivo online. Como eu já disse, esses encontros vão ficar gravados e dentro de toda a temática, né, de todo o processo pelo qual você vai passar, que é um processo plug and play, né? Então, assim, é um processo no qual nós vamos ali ter um bate-papo naquele encontro e você vai sair desse encontro com tarefas para fazer até a próxima semana e ir aplicando toda a metodologia à medida que ela acontece dentro das aulas para que você possa já iniciar e tenha ali um apoio, não só meu, mas também dos outros participantes, para avançar dentro do seu negócio. Vale dizer também que vai ser um grupo reduzido, por quê? Para que eu possa dar atenção para todo mundo, não só nos nossos encontros online, mas também na nossa comunidade do WhatsApp, que vai ser uma outra forma de comunicação. E ali dentro da comunidade, você vai poder conversar com os outros membros da equipe, vai poder compartilhar os seus desafios e eu vou estar ali com você para colaborar e pegar na mão mesmo para que a gente consiga fazer com que esses negócios todos aí deem certo, assim como foi o meu. Então, te contando um pouco da estrutura, nós vamos começar nos conhecendo e entendendo com relação ao posicionamento, qual é a metodologia, o que que você aplica, né? Enfim, qual que é o conteúdo que você tem para entregar. Depois eu vou apresentar para você como é que funciona o ecossistema, né? Portanto, além de ficar ali criando conteúdo, que é o que todo mundo fala, como é que a gente faz para criar esse conteúdo de uma forma estratégica e que ele seja o núcleo de um ecossistema no qual você vai ter ali várias oportunidades de gerar receita a partir do seu conteúdo e não só com venda de curso, não só com monetização em YouTube ou nas outras redes sociais, mas que você consiga ali ir criando ao longo do tempo, né? E depois, obviamente, como o conteúdo ele é uma base importante, né, para todo esse ecossistema, nós vamos trabalhar estratégia. Então, como buscar conteúdos, como buscar tópicos, como fazer com que de fato esse conteúdo fique interessante, como divulgar esse conteúdo. Enfim, nós vamos ter uma série de passos a dar para que você consiga de fato colocar em prática e gerar esse negócio, fazer com que ele funcione. Legal, Daniel. Gostei da tua apresentação. Agora eu queria entender o seguinte: em quanto tempo eu vou começar a ter resultado? Olha, o tempo para ter resultado ele pode variar muito de negócio para negócio. E quem te promete tempo está te vendendo um sonho que provavelmente vai te frustrar. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte: o meu negócio demorou 8 meses para começar a rodar e dar resultado. E eu vejo negócios que podem rodar com menos tempo, negócios que podem rodar com mais tempo. Então, tudo depende muito do seu nicho. E além disso, depende também do nível de produção que você tem. E aqui eu estou falando em quantidade propriamente dita. Por quê? É óbvio que quanto mais você produzir, né, quanto mais tempo, quanto mais energia você dedicar a esse negócio, mais rápido você vai conseguir avançar, tá? E eu confesso que, né, até como eu falei ali no início, eu mesmo não tinha colocado tanta energia no começo e hoje eu também coloco uma energia moderada, até porque eu tenho outras coisas acontecendo, outros negócios, né? Eu tenho empresas que eu gerencio. O tempo que eu dedico para o negócio digital, ele é um tempo moderado, mas que é o suficiente para o nível de jogo que eu tô e para ele ir escalando também, tá bom? Então, aqui a ideia é justamente mostrar para você um caminho que você consiga de fato seguir e de fato executar, né? Criando ali os seus conteúdos, né? Formatando para que as coisas aconteçam. E o que é interessante também, que dentro da comunidade você vai encontrar pessoas de diferentes nichos que estão também
no seu nível. E nisso, esse networking pode te ajudar, porque de repente você precisa de um apoio técnico para alguma coisa e vai ter alguém ali no grupo que vai poder contribuir com você. E uma dúvida muito frequente também é: ah, Daniel, mas como é que eu faço na prática? Preciso de equipamentos, quais equipamentos eu preciso, etc, etc. Como é que eu faço para gravar, né? Enfim, eu recebo muitas dúvidas do como aplicar tecnicamente tudo isso, né? Então, para essa turma inaugural, eu vou liberar um bônus que vai ser um passo a passo mesmo, assim, mostrando para vocês equipamentos, como é que funciona, equipamento para quem tem pouco investimento, equipamento para quem não quer investir nada, equipamento para quem quer já investir bastante dinheiro e começar extremamente profissional. Então, aqui eu vou dar uma série de dicas para vocês no formato de bônus. Então, vai ser uma aula bônus e você vai ter também lá um e-book bônus mostrando para você como é que você vai fazer para formatar o teu setup. Vou te apresentar o que eu uso atualmente, né? E por incrível que pareça, fica aqui uma curiosidade para te contar, que foi o seguinte: eu investi bastante dinheiro, para falar a verdade, em equipamentos, mas os vídeos que renderam e que vendem até hoje são vídeos que eu gravei com a webcam do meu computador em situações que não eram as situações adequadas. Então, você vai perceber que as coisas elas têm muito menos a ver com equipamentos, com pirotecnias e com edições mirabolantes, mas elas têm a ver com a tua autenticidade, com o como você vai transmitir aquele conteúdo para as pessoas e também, obviamente, com a qualidade do conteúdo que você está levando para as pessoas. E para você que está comigo até aqui, eu tenho absoluta certeza de que, no mínimo, você tem a intenção, você tem o desejo de fazer com que o seu negócio digital aconteça. Então, para facilitar as coisas, além de você ter todos os benefícios da turma inaugural, você ainda vai ter 30 dias para garantia incondicional, ou seja, você vai ter 30 dias para desistir e ter o seu dinheiro de volta, caso o que eu estou trazendo aqui para você não faça sentido, tá? Então, sem mais delongas, clica no botão que está aqui embaixo, garante a sua vaga antes que ela acabe e a gente se vê lá no do Play ao Pix, nos nossos encontros ao vivo, para poder olhar para o teu negócio, colocar ele para rodar de uma vez por todas e parar de se frustrar com lives que não tem ninguém, com conteúdos que ninguém curte e realmente começar a liderar o seu nicho, a liderar a sua tribo. Fechado? Clica aí e a gente se vê lá no nosso primeiro encontro do Play ao Pix. Valeu!